Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Segunda-feira, dia 31/8, último dia de agosto. Estamos iniciando mais uma vez falando com gente de fé. Seja bem-vindo, você que está entrando, você que está chegando por aqui. Seja bem-vindo nessa live, onde aqui vamos ter um bate-papo gostoso, tranquilo, falando de fé, falando de caminhada. E hoje teremos um convidado muito especial, um amigo para nós da comunidade de Santos Anjos, que já vai estar aqui conosco. Você vai vê-lo, né? Estava lá na nossa chamada, e você vai ter a oportunidade de contar com ele aqui nessa noite para contar algumas histórias, falar um pouco sobre a sua vida, né? E falar também sobre a sua caminhada atual, as suas responsabilidades atuais. Seja bem-vindo a cada um de vocês. Pega o aviãozinho aí, manda para mais uma pessoa. Seja bem-vindo aqui na comunidade de Santos Anjos. Nessa live que pretende ser um bate-papo nesse final de noite, uma troca de informações, um pouco mais de informação para cada um de nós. E já vamos começar a chamar nosso convidado, pedindo já que o Espírito Santo de Deus venha em nosso auxílio nessa noite, que possa vir sobre cada um de nós e que sejamos todos agraciados com a graça de Deus. Boa noite, Irani, boa noite, Maria Helena, boa noite, Rafaela. Boa noite, Marúcia. Sejam todas muito bem-vindas aqui nessa noite para estar conosco, para que a gente possa fazer mais uma vez essa live juntos, né? Para que possamos ter uma noite de muita graça e de muita bênção. Agradecer a todos vocês que estão aqui e vamos só aguardar o nosso convidado chegar aqui para estar conosco, tá bom? Eu também. Boa noite, Danúbia. Daqui a pouco a Neida também deve estar por aqui. Tânia, boa noite também, minha irmã. Boa noite a todos os irmãos que estão aqui reunidos. E você hoje já fez a sua quaresma de São Miguel? Já conseguiu rezar o seu rosário de São Miguel Arcanjo no dia de hoje? Botou suas intenções lá? Rezou junto com a comunidade? Está fazendo a sua parte? Como é que está a sua vida de oração, a sua vida espiritual? Tem seguido? Tem feito? Tem vivido com fé esses dias? Tem sido fiel às suas orações? Como é que está as suas orações no seu dia a dia? Não deixa de rezar, irmão. Não paralise a sua vida espiritual. Então, nosso convidado chegou por aqui. Eu vou chamar ele logo, porque 1 hora é muito pouco tempo para conversar com ele. Aqui, ó, nosso irmão, nosso amigo, sacerdote maravilhoso. Estou chegando por aqui. Padre Daniel. Olá, como vão? Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Onde o senhor está no Brasil agora? Sim, deixa eu só localizar aqui e ver. Bem, agora está certo. Porque na hora que eu fui clicar, ficou... Estão me escutando bem? Está dando para escutar? Estou lhe escutando bem, estou lhe vendo bem também. A luz está boa, está tudo certinho, está tudo bem. Então tá bom. Marcelo, eu estou agora num lugar muito especial. Eu estou em casa, na casa dos meus pais. Amém. Amém. Que bom, quando a pandemia, né, deu o seu boom, a sua chegada, vamos assim dizer, em março, eu estava lá em Brasília, não é? Eu estava em Brasília, lá na sede, que hoje o meu endereço é lá, na sede da CNBB, da Conferência Episcopal. Isso. E aí nós tivemos que deixar ali a sede por ser um lugar de muito trânsito, não é, de muitas pessoas. A sede ela entrou numa quarentena geral, assim. Então ali ficaram somente 2 padres, não é? 3 padres, um bispo e 2 padres, na verdade. E aí todos os assessores que moravam, nós éramos uma turma de uns 12 padres, não é, que morávamos ali, e algumas irmãs que moravam em umas casas próximas também. Nós todos tivemos que deixar, então, a sede Brasília e fomos para as nossas comunidades ou casas paroquiais de amigos e tudo mais. Praticamente nenhum de nós tínhamos uma paróquia para trabalhar ou coisa assim. Então eu conversei com o meu superior, já que os meus pais também são idosos, né? Me dispus a vir para cá porque poderia ajudá-los, né? A previsão era de que ficaríamos
uns 3, Pô, 4 meses, a tal da quarentena, vamos assim dizer, 4, não seria mais ou menos isso? E aí, bem, se estende um pouco mais, porque o nosso trabalho agora, ele entrou numa dinâmica total do home office, a gente tem acompanhado dessa forma, e não sabemos ainda, não é, quando vamos retornar lá para a sede, e quando retornaremos, esse ano não acontecerão mais os encontros presenciais. Todas as formações, cursos que a gente dava muito, né, não vão acontecer, né? Então, eu estou em casa, estou em Franca, na verdade, respondendo a tua pergunta, acabei dizendo, eu estou em Franca, no interior de São Paulo, né? Eu vi, já cheguei a ver 2 aulas suas, né, de formação, Ah, né, bem. uma agora na semana passada, né, foi na semana passada, Foi. foi, né, do dia que eu combinei errado com o senhor, que eu falei que... Aí eu fiquei ansioso. Não, meu Deus, já tenho compromisso. Como eu tinha dito para mim, aí eu entrei lá naquele dia, lá, assisti o início da sua aula, lá não deu para assistir tudo que ia começar essa live aqui, mas assisti um pedaço, e antes disso já tinha assistido uma ou outra, ou seja, apesar disso tudo, eu estou vendo que o senhor está dando aulas ainda, o senhor está fazendo as apresentações, tudo mais, tudo por internet, né? Tudo, tudo, tudo. O que aconteceu foi justamente que essa realidade, em algumas empresas, né, Marcelo, pegando em questões de empresa, já se vislumbrava a possibilidade, né, do home office. A juventude, uma juventude mais esperta, das startups, essas coisas, já começava também a pensar dessa forma. Mas a pandemia acabou trazendo essa situação para nós, para dentro da nossa realidade, não é? E a realidade eclesial. A CNBB, como tal, ela tem esse aspecto de você dar uma assessoria, são vários assessores nas dimensões, nas comissões episcopais que existem. Eu trabalho na Comissão Episcopal para Ação Missionária, porque é a minha área de pesquisa e de atuação, e nós acompanhamos os regionais do Brasil, as dioceses, acompanhando, dando formações, indo às vezes, final de semana, é assim, um dia num lugar, no outro final de semana em outro, e assim vai. Mas com a pandemia isso não aconteceu, não deu mais para a gente fazer os encontros presenciais, e aí, num primeiro momento, por 2 meses, praticamente nós ficamos parados, assim, março, abril, maio, até outras comissões já começaram a trabalhar um pouco. Mas a nossa comissão, a gente falou, não, vamos esperar. Vamos entender, vamos nós entender, e também as pessoas que estão enlaçadas ali na missão e tudo mais, nos compromissos, os grupos missionários, também estavam entendendo ali. Não vamos colocar mais pressão que temos que fazer alguma coisa, vamos deixar. E aí passaram-se os 2, 3 meses, quando começaram aí a se multiplicar, a cada um entender no seu tempo, não é? E aí é muito interessante, viu, Marcelo? Porque num dia, eu posso estar numa formação lá no Regional Norte 2, que seria como aconteceu, Pará e Amapá, com cerca de 40 missionários e coordenadores de grupos missionários, e no mesmo dia à noite eu estou no Regional Sul 3, que é Rio Grande do Sul, né? Com mais 70 pessoas. Então, acaba que ganha uma dimensão realmente nova, tudo. Sim. Não se substitui, é uma questão muito levantada em questão mesmo, a questão da presencialidade, não é, física, comunitária, eclesial. No entanto, é algo que vale a pena e que se investe bastante. Agora é uma novidade que veio até nós e que a gente precisa, de certa forma, a bola chegou no pé, a gente tem que chutar. Tem que chutar. Para algum lugar. Eu não sou bom de futebol, não, mas então chuta para frente. Padre Daniel, assim, mais uma vez, obrigado por o senhor ter aceito o convite. A gente sabe de todas as suas tarefas aí do dia a dia, sabe dos seus estudos, a preparação de tantas aulas, de tanta gente, porque assim, às vezes as pessoas pensam, né? Vai pegar o mesmo material, vai explicar para o norte e para o sul. Não é, né? São realidades diferentes, são pessoas diferentes. Eu trabalho numa empresa que eu viajo muito também, né? Então,
uma semana eu estou no Nordeste, outra semana eu estou no Sul, outra semana eu estou no Centro-Oeste. E assim, a gente vê, e eu dou muito curso, né, da minha parte do onde eu trabalho. E como é diferente, você vai no Nordeste, vai dar um curso, as pessoas falam, se comunicam, não sei o quê, falam, querem dar ideia, dar opinião, não sei o quê. Você vai para o sul do Brasil, as pessoas sentam na sala, escutam você falar, você acaba, quando alguém tem alguma pergunta, aí levanta a mão, né? É uma questão cultural isso, né? É da pessoa, do brasileiro, né? E isso é muito interessante, isso é muito legal, né? Isso é muito bom. De fato, de Então, fato. Quem é o Padre Daniel? Vamos lá, vamos começar o nosso papo aqui de gente de fé aqui. Se apresenta aí quem é o Padre Daniel, de onde ele vem, Tá. né? Porque o senhor está em Franca com a sua família, mas eu conheço o senhor de Niterói. Para mim, o senhor é do Largo da Batalha. É verdade. Bem, primeiro também eu agradeço o convite e é uma alegria realmente poder estar com vocês, assim, não é? Não há escala como é que eu poderia dizer? Se de repente tivesse um encontro aqui e outro também, não ia dar precedência ao outro pelo fato de ser maior ou coisa assim. Cada pessoa e cada momento de encontro é especial. Esse é um aspecto antes, né, que eu gostaria de falar. Na missão, no aspecto missionário, o contato não é apenas, não pode ser cultural ou social, ele tem que ser pessoal. Você evangeliza a pessoa, que vai transformar a sociedade, que vai transformar a cultura, que vai, de certa forma. Então, é muito bom poder estar com você, Marcelo. Eu agradeço muito o convite e, através de você, a cada pessoa que está ligando, né, que está aí, de certa forma, no contato, no Insta, não é? Da comunidade, e através de você também, e dessas pessoas, com os membros da comunidade Santos Anjos, né? Então, é uma alegria muito grande. Bem, o Daniel Roquette, o Daniel Luz Roquette, o meu nome é Daniel Luz, luz de luz mesmo, de luz, né? Roquette, Eu sou do interior de São Paulo, de Franca, não é? Franca está a 400 quilômetros da capital. E aqui em Franca, não é? Ela é uma cidade bem religiosa, tem alguns movimentos muito fortes, a renovação carismática e o neocatecumenato são movimentos fortes. Na minha paróquia, o grupo de jovens não era muito apoiado pelo padre na época, e aí então eu fui para um outro grupo de jovens dentro da escola Hallel, que é a escola de evangelização, uma escola que promovia o evento Hallel, não é? Um evento grande de música e de evangelização, enorme, enorme. E ao longo do ano a gente sempre fazia e promovia cursos daquele projeto da Evangelização 2000, não é? Tá. Projeto antigo, original. Depois foi dado a Escola Quecaco, a Escola Santo André e tal, não é? Então foi a minha base de formação cristã familiar, católica, os meus pais, a referência da minha avó materna e tal, e depois essa formação no ambiente da escola Hallel de espiritualidade da renovação carismática, vamos assim dizer. No entanto, não é, com 16, 17 anos, né, eu comecei a pensar mesmo em ser padre, me deslumbrando pela vida de igreja, vamos assim dizer, mas com um detalhe que não me deixava, e como não me deixou, trabalhar em Franca. Eu sempre gostei da missão, da evangelização, do ide por todo mundo, né? Esse foi algo que me chamava muito a atenção, o ide por todo mundo e pregar o evangelho. E aí, o outro detalhe era, para isso, não seria uma vida diocesana aqui na minha diocese, porque para ir eu precisaria, de repente, fazer parte de uma comunidade religiosa. E aí foi o que aconteceu. Comecei a procurar aqui, acolá e tal. A gente meio que faz um discernimento, um entendimento dessa vida religiosa. Quando aí eu comentei com a minha família, o núcleo familiar, pai, mãe, irmão e a minha avó materna, eles já ficaram sabendo. Eu contei para eles, parte a parte, não é? Um a um. Eu não tive a coragem de falar para todo mundo junto, não, né? Primeiro eu falei com a minha avó materna, que eu queria ser padre. Avó. Avó. Depois falei com meu irmão, né?
Depois com meu pai Legal. e depois com a minha mãe. Foi assim, nessa sequência. E aí no Natal daquele ano de 95, isso mesmo, de 95, eu acabei ganhando dos meus parentes, meus tios também. Assim, foi uma camiseta que falava Jesus é o Senhor, uma coisa assim. Eu ganhei naquela época, a juventude usava o tal bem grande assim, enorme, desse Grandão, tamanho assim, tal, né? E aí ganhei um terço, sabe, de uma tia e tal. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, no almoço do dia 25, eu resolvi colocar tudo. A camiseta, o tal, o terço, e fui. Né? O almoço na casa da minha avó. Eu tinha 16 anos, né? Tinha 16 anos. E estávamos lá na casa da minha avó, na casa na casa dela, o almoço era, os adultos ficavam à mesa, né? E e as crianças. os netos serviam e tinham que ir para a sala, para outro lugar, né? Não cabia todo mundo. Tá. Então, quando eu estava me servindo, né, do almoço, um tio meu, que é o meu padrinho de crisma, muito engraçado, ele olhou para mim e falou assim: "Ei, Daniel, tá estranho assim". Ele falou do outro jeito, ele não falou estranho. Ele meio que falou assim, de brincadeira, ele falou assim: desse jeito você vai querer ser padre, né? Aí eu falei assim, e só que na hora que ele fez essa brincadeira, Marcelo, realmente assim fez um silêncio, a família toda fez um silêncio, fez um silêncio, né? Porque não sabiam, somente os meus mesmo. E aí eu olhei assim, eu estava colocando arroz, né? Eu lembro direitinho, colocando arroz no prato, e eu olhei e falei assim, realmente, eu estou pensando em ser padre. Foi aquele choque, né? Não, então, aí o silêncio, ele pesou, fez rum, rum, né? Ele pesou, bum. E eu não consegui falar mais nada, porque eu morro de vergonha, eu sou, né, de verdade, um temperamento mais tímido, melancólico, mais tímido e tal, né? E aí, a minha avó, né, ela viu que o negócio ficou meio assim, e aí a avó materna, né, a voz era, meu avô já era falecido, e ela chegou e falou assim, não, realmente, o Daniel já comentou comigo, com seus pais, dizendo que ele está pensando em ser padre. Todo mundo olhou e continuou o almoço, né? E não teve resistência nenhuma, pelo contrário, todo o apoio, entendimento, mesmo que a família nem todos são católicos e tudo mais. Uhum. E depois, a minha tia, não é, o meu tio, irmão da minha mãe, se casou com uma jovem do Rio de Janeiro, não é? Cujo pai morava aí em Niterói, no Engenho do Mato, Tá. né? Dr. Juventino. E o Dr. Juventino tem um filho padre, não é? Que é o Luiz Maurício, o padre Luiz Maurício, que Sim. estava nos Palotinos, ele era seminarista palotino. Então a minha tia Uhum. conversou dizendo, olha, eu tenho um sobrinho emprestado aqui, né? Porque, de certa forma, eu sou sobrinho do meu tio, e ele está pensando em ser padre. E ele veio, passou por aqui de férias, me convidou para conhecer a comunidade no Rio, e aí eu fui para o Rio de Janeiro em 96, não, 95, desculpa, em Sim. 95, né, na verdade a data era 94 ou 95, Natal de 94. Então em 95 eu fui para o Rio, conheci os palotinos aí em Itaipu, lá em Vila Tá. Valqueire, a comunidade, foi muito bem acolhido e comecei a pensar mesmo, né, a acolhida e o apoio dos palotinos, né, e entrei para a comunidade logo em 96 e tudo mais. Então a minha história, quer dizer, uma base cristã, né, o meu irmão, só tenho um irmão, a família católica engajada na comunidade, mas assim, despertei muito naturalmente a vida religiosa, muito naturalmente a vida sacerdotal, a possibilidade. O grande desafio foi sair do interior e ir para uma cidade grande que é, para nós, o Rio de Janeiro sempre uma cidade cenográfica, né? Não é? É. Então, de novelas e tudo mais. Mas mesmo assim, né, os meus pais, a minha família apoiou e pronto. A partir de 96, a minha casa, aqui eu estou na casa dos meus pais, mas a minha casa é a comunidade no Rio.
E aí é Rio ou Niterói, independente da casa, é o meu local. Eu me sinto bem. Eu sou um caipira, eu sou no interior de São Paulo, mas apaixonado pelo Rio de Janeiro, gosto demais do Rio. Sofro demais com os problemas da cidade. Da cidade. Fico Né? imensamente envergonhado com a carioquice de vocês. Eu me deixo, às vezes, desconcertado esse gingado, esse jeito brincalhão e tudo. Para mim, as coisas têm que ser mais sérias. Mas é bom que me contrapõe, né? Eu, de certa forma, preciso de alguém que me tire do sério. Senão as minhas coisas ficam todas muito arrumadas, né? Tentado, assim, me deixar organizado. Aí vem uns carioca que me deixa de lado, me deixa atordoado, meio de lado assim, aí eu entro, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, sou apaixonado por vocês, apaixonado pela cultura carioca e pelo jeito de ser de vocês. Esse sou eu. Ah, legal, é. Não, a gente tem uns irmãos assim que gostam muito, o senhor que eram mais próximos, né, como a Mary, como o Glauco, né, que falam muito do senhor da época de juventude aqui, que andavam juntos com o senhor, Sim. o noviço aqui ainda de ser padre e tudo mais, e falam muito do senhor. Tem muitas boas histórias, muitos retiros e coisas que fizeram juntos e tudo mais. Então, né? nesse caso, no caso da comunidade, eu tenho um contato e um amor muito grande por essa geração mais nova. Você citou a Nery, o Glauco, a Roberta também, não é? Pessoal que eu tenho contato, mas também tenho um contato com a velha guarda, vamos assim dizer, da Santos Anjos, né? Gente que agora eu sei que não está mais, mas que esteve, né? E que outros que estão ligados ainda, que é muito gostoso. É muito gostoso, realmente muito gostoso. A Mairi falou aqui agora, que saudade desse noviço que vinha aqui na minha casa almoçar, e estava aqui de vez em quando comigo, né? Então, assim, a gente aqui na comunidade, a gente falou isso na semana passada, o Glauco esteve aqui comigo conversando, a gente tem essa grande oportunidade, padre, de ficar com as pessoas mais novas e mais velhas juntos e juntar isso. Essa troca de informações para nós, para mim, para todos nós. Eu não sou mais jovem, né? Não sou mais jovem. Não, tranquilo. Mas é muito interessante, é muito legal. E eu falo isso para os jovens, aproveitem os mais idosos da comunidade, porque eles têm muita sabedoria para passar. Então, acho que isso é até muito legal. A gente pode, de certa forma, né, ainda frisar isso, porque o Papa Francisco fala muito do cuidado com os idosos, né? O Papa Francisco fala muito do zelo, não é? Quando ele veio em 2013 aqui no Rio de Janeiro, você se lembra que foi naquele período que o dia 26 de julho, né, era justamente o dia de Santana, São Joaquim e Santana, e ele faz um pronunciamento ali no Palácio São Joaquim, na Glória, não é? E ele fala justamente disso, né, que no meio de uma grande jornada mundial da juventude, Deus presenteou a graça de vivermos um dia dos avós. E a jornada da juventude ela ganhava uma dimensão, né, de intergeneracional, né, intergeração. Né? De certa forma, o termo vem em italiano, mas é intergeração, né? Do qual hoje a gente precisa valorizar. Não é? A gente tem que entender, não é, que o que nós somos é porque eles foram, né? Eles têm uma importância, né? E nós só somos porque eles foram, né? E eles contribuíram com essa história humana para que eu existisse. Levo as marcas deles, obviamente negativas e positivas, mas eu tenho que ser muito grato a eles, né? E aí aprender, né? Então, se a comunidade Santos Anjos, né, tem condições de valorizar sempre mais, não apenas como um respeito, como se fosse algo que precisa ser adorado, vamos assim dizer, e não pode ser tocado. Não, eu acho que não, porque eu posso citar o profeta Daniel, que era um jovem com espírito de idoso. Quer dizer, os velhacos eram velhos, idosos, safadinhos, né, lá na história de Susana. Mas o profeta Daniel era um jovem, zeloso, não é? E que exortou. Então, a juventude traz também muita coisa maravilhosa. A juventude traz muita coisa maravilhosa. Então, eu não posso calar nem a voz dos idosos, quando a comunidade é muito jovem, e também não posso fazer o contrário. Já que os grandes anciões falaram, então os jovens têm que ficar quietos. Não. Tem que haver essa mistura, essa né? troca. Essa troca. É isso mesmo. Aí, padre,
Aí o senhor se ordenou, já padre, palotino, né? E aí eu tenho uma pergunta para lhe fazer, uma curiosidade, né? Que eu vi o Claro. senhor falando na outra live lá, e aí o senhor estava falando sobre a sua vida. Num dado momento, o senhor vai para Roma para estudar, Sim. né? Aí essa é a minha pergunta. Qual é o sentimento de um padre que vai para Roma estudar, né? Sai daqui do Brasil, vai para Roma para ficar um tempo lá, né? Imagino, né? Claro, tem alguns conhecidos, conhece algumas pessoas, mas é um mundo novo, é uma cidade nova, é uma língua diferente, é um estudo. Eu lembro que o senhor falava sobre o seu trabalho, quando o senhor voltou ao Brasil, o senhor trouxe uma tese pronta, teve que apresentar isso lá com certeza para ser aprovado, né, finalizar. Como é que foi essa fase? Como é que foi esse sentimento de ir para Roma? Não sei se o senhor já falava italiano ou não, porque eu já fui 2 ou 3 vezes a Roma. E o italiano é duro, né? Para você conversar com os italianos, lidar com eles, não é fácil, é uma coisa muito difícil, né? Como é que foi isso? Conta pra gente um pouquinho. Certo. Hoje, Marcelo, eu tenho 16 anos de padre, né? Já são 16 anos. A minha ordenação foi em 2004, não é? Tá. Em 2004 eu estava trabalhando, trabalhava em Cachoeiro de Macacu e logo depois eu fui transferido para Pendotiba. Então trabalhei em 2005, 2006 e estava bem tranquilo e feliz em 2007 lá em Pendotiba. Foi quando houve justamente esse contato maior com as pessoas que a gente citou ali e tal. Mesmo que a velha guarda eu já tinha, por ter sido seminarista em Itaipu, mas os jovens, a Sim. Maria, o Glauco, assim, foi nesse período que eu conheci mais de perto. E aí o que acontece? Em 2007 eu fui convidado, né, a comunidade, o superior da época era o padre João Pedro, né, palutino, e havia a possibilidade de fazer de uma bolsa de estudos lá em Roma. E aí eles me convidaram. Foi um convite, eu não pensava em fazer essa experiência, não tinha, até porque naquele momento, sinceramente, naquele momento, não é? E aí né, esses colegas aí mais próximos aí podem se lembrar. Eu estava muito bem no trabalho pastoral em Pendotiba. Né? Era o vicariato novo, era 5 paróquias, no caso, era só ali Lago da Batalha, Itaipu, Maricá, Rio do Ouro e Tribobó. 5 paróquias. Então tinha um contato com a juventude maravilhoso, sabe? Um trabalho ótimo. Eu era um padre jovem, no caso, tinha poucos anos, entusiasmado, e realmente nós fizemos eventos grandes, até 2 DNJs grandes, um em Maricá e outro em Rio do Ouro, sabe? Que levou um monte de gente, uma experiência super legal, sabe? Os eventos de evangelização, mas também os eventos de formação, não é? Levamos alguns cursos para lá. Dos cursos também foram outros missionários, foram para outros lugares. Estava um projeto muito legal. Dom Alano, o bispo na época, né, gostou muito do projeto para o vicariato e propôs isso para a Arquidiocese de Niterói, sabe, a partir do vicariato oceânico, né, aquele pequeno vicariato. Então foi um tempo muito legal. Nesse momento, foi quando o superior falou, olha, você topa? Bem, claro que na hora eu falei, caramba, topo, mas e agora? E o trabalho? Como é que vai ser? Procurei conversar com alguns padres, amigos mais velhos e tudo mais, e alguns deles me falaram algo muito interessante. Daniel, o teu sacerdócio não vai terminar agora. Você vai continuar, né? Você vai continuar. No entanto, a oportunidade de estudar, ela não virá uma segunda vez. Depois de 15 anos, depois de 20 anos de padre, vai ser muito difícil você ir estudar. Então vai agora. Vai, porque vai ser bom. E aí realmente eu fui. Fui para escolher fazer um curso que eu não tinha, eu tinha um desejo de fazer eclesiologia, não é? Mas lembra que eu disse que desde o início eu queria fazer uma experiência missionária e tal? Então, alguém da comunidade, um superior da época, lá de Roma, falou, olha, faz missiologia. Não é? O que é missiologia? Bem, eu imaginava uma coisa, outra, e de repente me encontrei naquela área de pesquisa. Missiologia, eu fiz então esse curso, que é Teologia da Missão, na Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma.
eu fui para voltar com o doutorado, né? Então eu sabia que eu ia ficar ali pelo menos 5 ou 6 anos, acabei que eu fiquei 4 anos completos, não é? Então eu fiz um primeiro ano de bacharelado em missiologia, para entender o que é a missiologia, não como a parte da teologia, mas como um pensamento próprio, e aí eu explico para você daqui a pouco. Depois, 2 anos para o mestrado, e o quarto ano, eu comecei o doutorado porque eles pediram-me de volta, não é? Pediram que eu voltasse para assumir algumas outras responsabilidades aqui no Rio de Janeiro. Então, eu fui, né? A sensação de ir, eu vou dizer que ela não é terrível. Ela é dura pela despedida, ela tem as suas implicâncias, mas nós temos uma vantagem. Ao menos o meu período lá foi muito positivo, certo? Muito positivo. Muito, muito. Eu tenho saudade até mesmo do tempo que estava lá. Não por causa da Europa em si ou coisa assim, mas pela espiritualidade, pelas possibilidades que eu tive de aprender, não é? E academicamente, mas também aprender enquanto igreja, né? Ali é o centro da igreja, né? Ali convergem culturas. Eu sou muito interessado pela história também, geografia, pela arquitetura. Então eu estava num lugar propício para isso. Estava no melhor lugar do mundo, exatamente. Nesse Isso aí. sentido estava. Então eu não vou dizer que existiam distrações. Não, não existiam, porque eu estava muito focado para estudar. Mas existiam possibilidades de eu descansar e entender e amenizar saudades com aquele tempo que eu tinha. Eu me alimentava de tudo, né? De tudo mesmo. Desde o sorvete italiano até a história do Coliseu. Eu me alimentava daquilo ali, eu me alimentava dos professores. Eu estudava os professores, eu puxava matérias como se fosse o Tasmania, sabe? Que vem assim, comendo. Um sugador, né? Vai sugando tudo. Justamente. Eu queria pegar tudo aquilo. Tanto é verdade que eu não conhecia a Europa. O pessoal fala, você ficou 4 anos, você conhecia a Europa? Não, eu não fui a Paris, não fui a Berlim, não fui. Porque eu estava ali para estudar. Então eu tinha que estar segunda-feira na sala de aula, eu tinha que estar na sexta-feira na sala de aula, né? Eu fui para estudar. E eu falava para você que eu me senti muito bem também, porque nós temos uma comunidade, não somos padres sozinhos no mundo, né? Então tinha uma comunidade. E isso foi outra experiência maravilhosa, porque eu morava na casa, é o Colégio Internacional dos Padres Palotinos, Padres e Irmãos, e a Casa Geral junto, não é? Então são 2 comunidades, a comunidade do governo geral e a comunidade dos Padres e Irmãos Palotinos, certo? Fica em Roma mesmo, padre? Em Roma mesmo. Bem no centro de Roma. Então totalizávamos mais ou menos 40, quase 35 a 40 padres e irmãos, não é? De diferentes nações. Polônia, Brasil, Índia, Bielorrússia, Ucrânia, Tanzânia, sabe? E isso foi muito legal, porque você acabava, claro, você tinha afinidades com uns ou outros, mas a troca de experiência é muito boa. Então cair meio de paraquedas em Roma, pensando que de repente vai estar desarticulado, isso de fato não aconteceu, porque a graça de Deus, não é, vem suportando, dando suporte na vida comunitária, e o elemento que você está na casa mãe, né? Você está na casa do governo geral, você está junto da história palpável do fundador, de São Vicente Pallotti. Então isso foi muito especial, né? E aí o senhor acabou seus estudos lá, ficou um tempo lá e o senhor estudou sobre missão. Agora eu queria que o senhor falasse sobre missão para a gente. Certo. Então, eu fiz, como eu falei, o bacharelado, a especialização primeira em missão, foi 1 ano para preparar o terreno para o mestrado, e depois fiz o doutorado, né, totalizando 4 anos. Em 2011 eu voltei, não é? E aí daqui eu continuava a fazer a pesquisa, e somente em 2015 eu defendi a tese, não é, do doutorado, lá na Pontifícia Universidade de Urbaniana. Então a minha formação toda foi nessa instituição. A teologia da missão, na verdade, a gente tem que corrigir um pouco disso também, não é?
Porque a missão é uma só. A missão é uma só, que se desenvolve em frentes missionárias diferentes, não é? Mas a missão é uma só. Por quê? Porque a missão nasce de Deus. A missão vem de Deus, nasce de Deus. Deus é quem vem ao encontro do homem. Deus é quem vem para anunciar a boa nova e para, como o evangelho de hoje, não é? Né? O Espírito do Senhor está sobre mim, não é? E tal, tal. Então, Deus é quem sai de si num movimento de compaixão, de amor, por isso que João vem falar do amor. Deus transborda justamente, né, esse amor, não é? Na criação, no todo, mas também na obra de redenção, e ele sai de si, não é? Ele sai, envia o seu filho, ele mesmo se encarna, e depois que ele forma o seu grupo de discípulos, né, ele continua a sua missão enviando os seus filhos. A missão não é da igreja, a missão não é minha, a missão não é tua como batizado. A missão é de Jesus Cristo, que continua em nós, atua em nós, através de nós, não é? A missão é dele. Então, quando a gente fala teologia, a missiologia, a gente tem que entender que é a teologia da missão. É a teologia desse agir de Deus, desse que é fruto dele. A gente diz que nosso Deus é um Deus missionário. É um atributo divino, não é? Portanto, quando a gente é batizado, nós somos inseridos nesse corpo eclesial, que é o corpo místico de Cristo, que é o quê? Profeta, sacerdote e rei. Aí a gente logo diz, então pelo batismo eu sou o quê? Profeta, sacerdote e rei. E às vezes a gente esquece, e ficou negligenciado ao longo da história, não é? Essa dimensão missionária. Você é inserido num corpo místico, um corpo eclesial, um corpo de Cristo, que é um corpo missionário, um corpo que sai de si. Um corpo é alguém que sai de si. Né? Deus não é Deus para dentro. Né? Deus é um Deus para o outro. Né? Deus se dá ao outro. Né? Ele sai desse movimento. E Jesus Cristo, ele é proativo, ele se coloca a serviço, ele vai ao encontro. Né? E o Espírito Santo, ele se dá, ele se transborda para os outros. Não é nunca para si, nunca para si. Então é impossível, é ilógico pensar, por exemplo, uma igreja adintra somente, só entre nós. A igreja está para o serviço, a igreja está para a missão, a igreja está para. A igreja só está para testemunhar essa dimensão que foi revelada por Jesus. Não é? Então a missiologia, ela me surpreendeu porque eu pensava, bem, eu vou aprender as atividades missionárias. Como chegar lá na África e apontar Jesus Cristo para todos. E de repente você descobre que é algo muito mais profundo. E aí a imagem que me acompanha sempre é como um rio, né, que vem, você entra e você vai junto, sabe? Por quê? Porque é muito maior, é o agir de Deus muito mais, inclusive, nos limites eclesiais, porque Deus está para além do ser igreja. Não é? Nós temos a graça, como diz os nossos teólogos, missiólogos e tudo mais, a igreja tem o privilégio de ser o caminho, vamos assim dizer, ordinário para a missão. Ordinário que é o correto. Mas Deus age de forma muito mais ampla para o bem dos homens. Não é? Nós estamos a serviço dessa missão. Por isso ela nunca está para dentro de si, ela está para fora. E entender isso, pessoalmente, o meu batismo, o meu crisma, o sacerdócio, que é um ser para os outros, isso é revolucionário. Revoluciona muito na nossa cabeça, assim. A gente não está para si, a gente está para os outros. Por quê? Porque Deus não está para si, está para os outros. Se nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus que está para os outros, nós só encontraremos sentido estando para os outros. Isso é ser missão. Eu na última live que você estava fazendo, beba sua água aí. Na última live que você estava fazendo, até o momento que eu fiquei, você falou uma coisa muito interessante para os jovens que estavam lá e para todos aqueles que estavam assistindo, que muitas das vezes a pessoa quer ser missionária, né? Eu quero ser missionário, porque ele acha que ser missionário é exatamente o que o senhor falou aí, é pegar um avião, ir lá para a África e só assim ele vai conseguir ser missionário. Ele acha que ele não consegue ser missionário, ele não é missionário
se ele estiver na paróquia dele, fazendo as coisas da pastoral dele, estando ali junto aos irmãos, ele acha que não está fazendo uma missão. Ele acha que está fazendo simplesmente um serviço, né, padre? E não é isso, né? Então, enquanto não entendermos que a missão é parte constitutiva do ser cristão, nós só compreenderemos a missão como atividades a ser realizadas. E não é. A missão é parte constitutiva do ser cristão. Eu só existo para anunciar, para testemunhar que Jesus é o Senhor, que Jesus tem é Deus, e a sua proposta de vida, ela é uma proposta de vida para todos, né? Independente de quem seja. Né? Está no DNA do ser cristão a missão. Nós somos feitos para testemunhar. Como esse testemunho se realizará, aí será uma resposta individual com as várias possibilidades. Por quê? Porque para aquela senhorinha que é acamada, né, doente ali, o fato dela testemunhar será diferente daquele jovem que de repente identificou que sair do Brasil e ir para uma fronteira lá na China é ser missionário. As duas são obras missionárias, mas a partir do desejo de testemunhar, não é, Jesus Cristo. Então, e a igreja, e a doutrina e tudo mais. Então a gente tem que, de certa forma, dar um passo a mais e entender que a missão não é uma parte à parte, não é um à parte. É algo constitutivo, é existencial. O Papa Francisco, resgatando o magistério de João Paulo II, né, de Paulo VI, que escreveram sobre missão, e de forma muito especial Bento XVI, ele fala, e aí a mensagem para o Dia Mundial das Missões, agora de 2020, fala: a vida é missão. Eu sou missão. Quer dizer, eu não tenho uma missão, eu sou missão. Eu vim não para fazer algo, é para ser alguém. E esse ser alguém é testemunhar a alegria da vida por ter acreditado em Jesus. Né? Então, a vida é missão. Eu sou uma missão. Eu não tenho uma missão. Eu sou. Então, essa dimensão missionária, ela é constitutiva do ser cristão. Ela é constitutiva do ser cristão. Né? É algo que precisa, de certa forma, colocar no seu devido lugar. Porque enquanto eu penso que a missão é uma atividade, é algo como se estivesse só fora de mim. Ela está ali. Certo? Está lá. Tá lá. E se eu fizer cara de paisagem, nem vejo. E aí, é interessante que aí, olha só, Marcelo, eu vou falar uma coisa que pode, de repente, não acredito que escandalize, porque nós temos um contexto que já permite falar isso, né? Eu posso ter uma vida de oração, eu posso estar justamente numa comunidade, seja uma comunidade nova, mas como uma comunidade paroquial, eu posso estar todo kit, não é? Com os mandamentos, igual o jovem rico, né? Já faço tudo isso, Mas a missão está lá. Eu faço para mim. Eu faço para mim. Eu vou para a missa para mim. É preceito só preceito. É preceito. É para mim, sabe? Eu vivo nessa comunidade para mim. Mas Jesus falou, quem é o idiota, usando uma palavra minha, né? Que vai acender uma lâmpada e vai colocar debaixo da mesa. Se acendeu a lâmpada é para ficar iluminando todos da casa. Ou seja, se você participa da comunidade, seja, né, uma ou outra, se você participa da vida eclesial, se você participa dos sacramentos, participa da missa, é para que você ilumine. E esse iluminar é testemunhar. E esse testemunhar é ser missão. Entende? Mas entrou na mentalidade nossa, do batizado e eclesial, de que a missão é fazer alguma coisa. Né? E às vezes a gente usa isso. Eu entendo, e a gente precisa entender. Né? Vamos fazer missões. Não é? A gente vai trabalhar, vai fazer a missão lá na praia que vocês têm, não é? O projeto na praia, vai fazer. Mas que tudo isso que eu faça seja fruto de uma consciência missionária daquilo que eu sou. Eu sou missão, entende? Porque se eu faço
sem ter a consciência de que eu sou missão, eu apenas estou fazendo. E aí eu cito com muita liberdade, posso fazer aqueles 2 finais de semana na missão na praia, e durante todo o ano eu já não faço missão, basta aquilo lá, e não é suficiente. Entende? Eu não sei nem se essa frase é sua, mas vamos fazer uma camisa, né? Eu sou uma missão, né? Não, Eu sou uma missão. Esse é do Papa Francisco. Eu sou uma missão. Isso é lindo, né? Porque é bonito demais, né? Eu sou uma missão, eu sou um missionário, eu sou chamado à missão. Então, o senhor está dizendo para a gente nessa noite aqui, assim, somos sim chamados a ser santos. Todos nós somos chamados a ser santos. Todos nós temos que caminhar para a santidade. Mas também temos que caminhar diariamente para a missão. Temos que fazer missão. A igreja precisa dessa missão. Então, nenhum santo deixa de ser missionário. Santidade e missão estão junto, sabe? Uhum. Se eu quero ser santo, eu preciso testemunhar. Veja Santa Teresinha, que entenda a dimensão. Por que ela é padroeira das missões? Né? Por que ela é padroeira das missões? Sendo ela uma carmelita de clausura. Santa lá da Carmelita. Todo mundo fala assim, a vida é a oração, é verdade. Né? A primeira forma de nós contribuirmos com a missão é, né, Papa Francisco fala, são 3 formas. Né? É a oração, a primeira forma de contribuição para a missão é a oração, rezar pela igreja missionária, rezar pelos problemas e conflitos da igreja missionária, porque quando você pensa em igreja missionária, você vai pensar lá na igreja que está no fronte de batalha, certo? E lá no fronte de batalha está um monte de gente na pastoral social, dos moradores de rua, está lá a pastoral do Conselho Indigenista Missionário, que é o CIMI, que é o trabalho com os indígenas, está o trabalho lá na Amazônia, querida Amazônia, onde a igreja está ali sofrendo muito, tanto as injustiças sociais, quanto também problemas eclesiais muito grandes. Então, ali, primeiro, trazer no coração a igreja missionária. São a igreja siríaca, né, que está perseguida, os cristãos são perseguidos lá na Síria. É a presença da igreja na China, muito difícil e conflituosa. Né? Então, a oração. A segunda forma de contribuição é financeira, é econômica. Por quê? Porque se as minhas comunidades, a minha comunidade, ela tem como se sustentar, porque a gente trabalha e paga o dízimo, a contribuição, nessas igrejas locais, essas fronteiras de trabalho, não tem quem contribua. Não tem. Então, quem é que sustenta o missionário que está lá na Amazônia? Quem é que sustenta a igreja que sofre lá na Síria? Somos nós, a nossa contribuição. Às vezes as pessoas não pensam nisso, mas a nossa contribuição naquele final de semana, no Dia Mundial das Missões, que esse ano caiu, que é de 17 e 18 de outubro, ela vai sustentar a missão, não é? Nesses cantões aí fora. A gente fica até mendigando assim, pelo amor de Deus, é extremamente necessário, certo? E a terceira forma de missão é o ir mesmo missionário, né? Ir mesmo missionário. Mas veja, todas essas 3 formas missionárias nascem dessa consciência missionária. Santa Teresinha tinha essa consciência missionária e entendeu que a missão dela era ser coração, rezar por todo o corpo, para que a missão acontecesse, que a missão eclesial acontecesse. Não é? Então veja, a importância da gente entender essa contribuição e essa questão da oração e essa questão de não separar, não é? A santidade de Santa Teresinha daquilo que ela fez, por exemplo. Só para ilustrar e terminar a resposta. O que ela fez? Ela trouxe dentro dela o entendimento de que a sua vocação de oração era a missão que Deus tinha lhe dado para realizar. Santidade e missão estão juntas. Todos os santos, você vai ver, todos os santos, não é? Sejam os contemplativos, sejam de uma vida heróica na caridade, todos, não é? Com a própria vida, anunciam esse Deus amor, esse Cristo que salva, essa igreja que é local de salvação. Todos. Então não está separado. Santidade e missão
não poderia, cito mais uma vez o Evangelho, Deus suscitar um homem santo, uma mulher santa, colocá-la acesa e a gente colocar debaixo da mesa. Tá junto. Não dá, né? Se vocês fizerem uma camiseta mesmo com essa frase, vocês vão entender que santidade e missão é igual. Infelizmente, não é? O pecado prejudica a ação missionária, não é? Prejudica o agir missionário, não é? Por quê? Porque realmente escandaliza os pequenos, não é? Por isso que a missão precisa, não é, de homens e mulheres fazendo ponte santos. E a santidade tem que acompanhar a missão. Porque, ao contrário, há muito escândalo que não vale a pena, não é? No entanto, Deus acaba justamente suscitando maravilhas a partir daquele instrumento menos apropriado, né? Santidade e caminham juntas. O senhor falou tantas coisas aí, né, de missão que a Igreja Católica faz, né? Tanto na Amazônia, quanto no Nordeste, nos sertões, né? Eu hoje mesmo tive a graça de conseguir me comunicar com uma irmã que eu conheci em Roma, há 2 anos atrás, quando eu fui a Roma, conheci uma irmã que ela faz um trabalho na Síria. E ela me deu um e-mail, e eu perdi esse e-mail. Aí eu, através dessas redes sociais que guarda as informações lá na nuvem, eu fui na nuvem lá e por acaso eu achei o e-mail dela, mandei um e-mail para ela. E ela me respondeu ontem, né, dizendo que ela está em Damasco, na Síria, né, está sozinha lá no convento, porque as 2 irmãs que ficavam com ela foram para a Argentina na pandemia e não conseguem retornar, porque a Síria não deixa retornar por conta da pandemia, e que ela está muito sozinha lá, e pediu que rezasse por ela, pela missão que ela está fazendo lá, e que ela está sozinha. E ela ajuda as crianças que os pais são abatidos na guerra, né? Nossa. Então, assim, é uma brasileira que está em Damasco, na Síria, fazendo esse trabalho. E ela não podia ir de Damasco ou na Síria para Jerusalém ou para coisa parecida, porque ela não conseguiria voltar para Damasco, porque se tivesse o carimbo de Jerusalém, ela não volta para Damasco. Não volta. Assim, sabe, uma coisa louca, assim. E o que move uma pessoa dessa, né? O que move esse coração a fazer uma coisa dessa? Só Jesus, Padre. Só o Espírito Santo que move. Então, né? a experiência de salvação, a experiência do amor, não é? Faz com que a gente se desloque de si, não é? Papa Francisco, em 2013, teve um encontro com os catequistas, não é? Aí faço menção aos catequistas, celebramos agora, no final de semana. Em 2013, ele teve encontro com os catequistas em Roma. E engraçado que no discurso dele, ele diz assim: catequistas, vocês amam Jesus? Aí os catequistas gritaram: sim, amamos Jesus. Né? Catequistas, vocês, como ele fala, vocês têm Jesus no centro, vocês querem que Jesus seja o centro da vida de vocês? Aí todo mundo falou sim. Perguntou de novo: vocês querem que Jesus seja o centro da vida de vocês? E aí o povo falou: sim, queremos. Então entenda uma coisa. Papa Francisco fala, e agora eu estou parafraseando, ajudando aqui a reflexão. Se Jesus é o centro da vida de vocês, ele te descentraliza, te joga, te lança para as periferias. Uhum. E aí realmente é verdade. Olha, se Jesus é o centro, se eu não sou o centro, se eu quero que Jesus seja o centro da minha vida, logo ele ocupa o lugar do centro. Quando ele ocupa o lugar do centro, eu saio do centro e eu fico na borda do círculo. Eu fico fora do centro. E quando eu fico fora do centro, Marcelo, eu olho para o lado e vejo que tem outra pessoa. Eu olho para o outro lado e vejo que tem outra pessoa. E outra, e outra, e outra. Então, quando Jesus se torna o centro da vida da gente, a gente tem uma compreensão de humanidade muito maior, que angustia até, que move em nós compaixão, que move em nós empatia, que move em nós amor, e que vai se concretizar, em muitos casos, não é? Em uma pessoa, não sei do estado de onde é essa senhora, essa pessoa,
consagrar sua vida e, na sua consagração, ser enviada para a Síria e estar lá trabalhando a serviço de crianças órfãs de guerra. Só o amor. Só Jesus no centro. Só Jesus no centro. Aí eu pergunto para vocês que estão ouvindo, ou para a comunidade de Santos Anjos, Jesus está no centro? Se Jesus está no centro da vida da comunidade, vocês têm que sair do centro. A gente tem que sair do centro. E sair do centro é a gente ter um horizonte de vida, de entendimento que a nossa vida está para além dos muros que a gente cria, até mesmo por causa de uma proteção ou coisa assim. E que para além dos muros há muita gente precisando ser evangelizada, né? E precisa ser visitada e precisa ser, de certa forma, alcançada com atos de caridade e de amor. É aquela história, né, padre? Quando Jesus está junto, Jesus está dentro, está no centro, acaba o conforto, cria um desconforto na gente de querer fazer, querer sair, e querer anunciar, e querer falar dele, querer mostrar. É uma coisa impressionante, isso é natural, isso serve, é de forma natural, né? Outro dia eu estava escrevendo, estava nas minhas orações, né? Aquele que tem um encontro pessoal com Jesus não consegue mais sossegar, não consegue mais, porque ele tira você da tua base, ele tira você dos teus, aquelas coisas que você construiu durante a vida toda de conforto, de calmaria, ele acaba com tudo isso, porque ele traz uma animação, um desconforto nas coisas naturais, que você tem que sair, você tem que olhar para o lado e olhar para o outro, olha para o irmão. Isso é muito verdade. O senhor falou uma coisa que é muito verdade. E aí você percebe, Marcelo, que a missão ela passa a não ser uma atividade. Ela pode se como eu dizia para vocês, pode se constituir numa atividade, mas ela passa a não ser uma atividade. Ela é natural, ela acontece. Ela flui. É como um rio. No rio que eu fui envolvido e que eu sou levado. Por isso que eu sou encantado pela missão. Entrei no rio, me deixei levar pela onda e estou indo embora, estou navegando. Por quê? Porque foi assim. Foi assim. É isso mesmo. E aí eu me coloco a serviço, eu vou ao encontro das pessoas, né? Jesus, ele pediu, né? Se a missão dele continua na igreja, e a igreja e nós continuamos a, né, levar visão aos cegos, curar, visitar os encarcerados, curar os, né, proclamar um ano da graça e tudo mais, não é? Tanto da cegueira espiritual quanto da cegueira física. Vamos pegar o texto. Cegueira espiritual a gente vai levar as pessoas ao encontro com Jesus. Cegueira física, você vai ver um monte de comunidades e obras que vão acompanhar os que são cegos e que nascem da vida da igreja, sabe? É interessante isso, essa dimensão, né? Em que a gente continua a obra dele. Ele continua em nós, na verdade, e através de nós. Padre Daniel, 9h28, a gente está já tendo que acabar, faltam 2 minutinhos. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi de uma grandeza enorme a sua estada conosco, a sua história é linda, tudo isso que o senhor falou para a gente, e agora eu sou uma missão. Aprendi isso e vou levar isso para a minha vida daqui para frente, eu sou uma missão. Muito obrigado, Deus abençoe. Queria que o senhor desse a sua bênção para nós, para todos nós que estamos assistindo aqui. Pode ser? Marcelo, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Mando um abraço para cada membro da comunidade, da qual eu tenho um carinho muito grande. Para Paulo e Lívia, em especial também, tá bom? Muito obrigado, Padre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, estrela da evangelização, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos... Padre Daniel, muito obrigado e conte sempre conosco, viu? Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Graças a Deus. Muito obrigado, Padre. Fica com Deus. Uma boa noite para o senhor, tá? Obrigado. Boa missão. Até logo. Tchau, tchau. Pessoal, tivemos aqui nessa noite com o Padre Daniel, esteve conosco, falando sobre missão, falando sobre a vida dele. Espero que você tenha aproveitado, que tenha sido bom para todos nós que estivemos aqui assistindo. Queria agradecer a cada um de vocês que esteve presente aqui conosco. Temos só 30 segundos aí, já ficamos com essa bênção do Padre Daniel, que nos abençoa nessa noite. Que todos vocês tenham uma boa noite.
Continuamos nessa semana na Quaresma de São Miguel, todo dia às 4 horas da tarde, aqui no Instagram, tá bom? Uma boa noite, fiquem todos com Deus. Eis aqui os servos do Senhor. Faça-se em nós segundo a vossa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.